Graça e paz, esse é o quadro Ouvir e Agir, e eu quero refletir com você nesse tema, que é a diferença entre herança e legado. Bom, herança é algo que toda pessoa pode deixar para uma pessoa querida, os seus familiares, ou amigos, ou filhos, enfim. Algo que a pessoa tem um bem material, ou uma quantia em dinheiro, ou um bem material que a pessoa pode deixar para aqueles que vão ficar na partida daquela pessoa. Então a pessoa, antes de morrer, ou mesmo depois que a pessoa morre, aí aquelas pessoas que ficaram ali pode desfrutar dos bens que ficou ali. Então, seja em dinheiro, seja em o que for. Agora, legado não. Legado é algo que transcende o bem material. Porque legado não é só algo que acaba, que perece, mas legado é um valor que a pessoa deixa, que vai projetar o outro para um passo a mais na vida. Não é só um bem material, mas é um ensinamento, um exemplo, um valor que vai fazer com que aquela pessoa que aprendeu com esse legado possa dar um passo a mais na vida, possa continuar a partir dali. E o legado ele é muito importante pensarmos nisso, porque temos que pensar o que eu estou fazendo para deixar a minha marca, para deixar o exemplo, para deixar um valor para as pessoas que vão ficar. Seja os filhos, seja amigos, seja familiares, seja a igreja. O que estamos fazendo para deixar o nosso legado? E o bonito do legado é que ele não é só para depois que a pessoa morreu, mas enquanto a pessoa, mesmo viva, os valores que a pessoa tem, os exemplos que a pessoa tem, isso já pode ser praticado pelos outros também, já pode ser de ensinamento, de exemplo para os outros também. Então, o legado não é só uma coisa que fica depois da partida de alguém, não. E temos que pensar, qual é o legado que eu estou deixando? O que as pessoas dirão? O que ficará na memória das pessoas na minha ausência? Já pensou nisso? Qual é a lembrança que as pessoas vão ter de você na tua ausência? E nesse tema, nós vamos ver aqui no texto de Reis, aliás, de Crônicas. 1 Crônicas, no capítulo 4 e o verso a partir do 9. 1 Crônicas, esse texto é conhecidíssimo. 1 Crônicas 4, verso 9. Olha só o que diz. Só para entendermos, antes até de ler, só para entender aqui o Crônicas, desde o capítulo 1 de Crônicas até o capítulo 9, vai tratar de gerações, de descendências, ascendências, enfim. Desde do capítulo 1 até o capítulo 9. Então acaba sendo, para aqueles que de repente não vão entender muito essa questão de genealogia, pode ser até uma leitura um pouco maçante, um pouco cansativa, porque vai falar que o fulano era filho do fulano, que gerou Beltrano, que daí nasceu outro, e veio mais filhos e tal e tal. Pode ser até uma leitura um pouco cansativa por conta disso. E é só isso que vai tratar. Desde o capítulo 1 até o capítulo 9, não tem uma história, não tem ali um acontecimento, algo que vai desenrolar ali uma história. É mais da questão mesmo de genealogia. Vai tratar a genealogia. Aí sim, no capítulo 9, vai falar um pouquinho de alguma história, mas ainda continua a genealogia. Aí sim, no capítulo 10, que vai começar a história do rei Saul, depois do rei Davi, e aí vai dar sequência
em toda a história de Israel e dos reis de Israel. Mas, diante de todas essas genealogias, histórias de nascimento, e, enfim, ali tem uma nota do autor. De repente, o autor está escrevendo ali, fulano que gerou Beltrano, que gerou outro, que deu filho geração ao outro. De repente, chega no capítulo 4, no verso 9, ele faz uma nota de um homem. E nós vamos ver o que diz essa nota. Olha só, capítulo 4, versículo 9. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores eu dei à luz. E aí, versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, oxalá que me abençoe e estenda os meus termos em tua mão, seja comigo e faça que o mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que pedira. Então, Jabes, primeiro, a palavra Jabes, nós já vimos aqui o que significa, que por conta da mãe, na hora do nascimento de Jabes, ela sentiu muita dor. Então, por conta disso, o nome dele veio a ser Jabes, que significa dor. Então, isso acontecia muito com o povo de Israel, quando eles iam, por conta de alguma situação, ou alguma coisa que eles passavam, acabavam mudando o nome do lugar, ou o nome deles mesmos, né? Então, a gente vê muitas vezes pessoas mudando de nome por conta de uma situação, ou no nascimento, por conta de uma situação no nascimento, acabava recebendo aquele nome, como por exemplo, Esaú, chamou Esaú porque ele era peludo, né? Então tinha uma criança que tinha muito pelo, devia ser uma criança que nasceu bem cabeluda, né? Então, por conta disso, deu o nome de Esaú. E Jacó, por conta de ter saído com a mão agarrada ao pé de Esaú, do seu irmão Esaú, teve o nome de Jacó. E Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Então, por isso o nome Jacó. O próprio nome Isaac, né? O pai de Esaú e Jacó, o próprio nome Isaac significa riso, alegria, riso. Porque quando Sara ficou grávida, ela ficou extremamente contente, claro, né? Não poderia ter filho por conta de ser estéril e idosa. E ela, ao ter Isaac, ela colocou o nome de riso. E há muitos outros exemplos na Bíblia por conta disso. Pessoas que recebem o nome por conta de uma situação que estava naquele momento. É o que aconteceu com Jabes. Por conta da dor daquele momento do parto, a mãe dele colocou o nome de Jabes, que significa dor. Bem, aí diz que Jabes ele foi mais excelente do que os seus irmãos. E a Bíblia diz o porquê. Porque ele clamou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, e Deus ouviu, Deus atendeu. Ele era um homem que buscava a Deus, ele era um homem que era atendido por Deus. Então era um homem que tinha comunhão com Deus, e por conta da sua comunhão, ele orava e ele era atendido. E aqui é que nós aprendemos algumas coisas na história de Jabes. Primeiro, é que Jabes, apesar do seu nome, que significa dor, era um homem que era lembrado por conta de uma situação dolorosa, ruim, que viveu a sua mãe, e esse nome foi passado a ele. E aqui nós aprendemos já que o nome não te define. O nome, uma situação, ela não vai te definir. Não é porque o nome Jabes significa dor, significa que esse homem iria ser uma pessoa que ia ser amargurada, uma pessoa que ia sofrer, uma pessoa que ia trazer problema para a família, problema para os seus irmãos, problema para a sociedade, só porque o nome dele significava dor. Muito, mas muito pelo contrário. Apesar do seu nome significar dor, ele foi um homem ilustre, um homem que se destacou, um homem que, mesmo diante de toda essa
genealogia, o autor, ele faz uma nota sobre Jabes. Porque fulano gerou ciclano, que gerou... Mas quando chega em Jabes, o autor para e fala, não, esse aqui, peraí, esse aqui eu vou fazer uma nota. Esse Jabes, ele foi mais excelente do que os seus irmãos. Olha só como Jabes ele estava sendo agora lembrado. Não fala aqui de herança, não fala de bens, não fala de conquistas, não fala de se ele ganhou guerras, se ele ganhou riqueza, se ele foi próspero. Não fala nada disso. Aqui está tratando de descendência, de gerações, de nascimentos e mais nascimentos. Mas diante desse quadro, o autor ele lembra de Jabes dizendo, Jabes, ele foi um homem excelente. Por quê? Porque ele falava com Deus e Deus atendia o seu pedido, o seu clamor. Jabes, apesar do seu nome ser dor, o nome de Jabes, a situação de Jabes, não definia o caráter dele. E o legado que ele deixa, diante de todo esse capítulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 9, falando de só nomes e nomes e nomes e nomes, esse nome, ele tem um destaque. E esse destaque diz, esse Jabes aqui, ele era excelente. Ele era mais excelente do que esses outros nomes do que eu falei aqui. Esses outros nomes só foi citado o nome, e mais nada. Mas de Jabes não, de Jabes nós temos um diferencial. Esse homem tinha comunhão com Deus. Ele orava e Deus ouvia. Ele falava com Deus e Deus atendia. Então, é o que eu quero deixar para você hoje. Qual é o legado que você está deixando? Como as pessoas vão lembrar de você na tua ausência? Como os teus filhos ou parentes, amigos, a igreja, como as pessoas vão lembrar de você? Qual é o legado, quais são os valores que você está formando hoje, plantando hoje, para que as outras pessoas possam colher? Pense nisso, porque a nossa vida hoje, ela pode ser exemplo, não só para as pessoas hoje que nos cercam, que nos arrodeiam, que estão perto de nós. A nossa vida pode ser exemplo para as pessoas, não é só hoje, agora, para as pessoas que estão perto de nós, mas a nossa vida pode ser exemplo para as pessoas que a gente jamais espera, mas que em nossa ausência, a gente nem vai estar aqui, mas a nossa vida pode ser exemplo para aquelas pessoas que a gente talvez nem imagine. Ao longo da história, o nosso testemunho pode alcançar outras pessoas. Na história, o nosso testemunho pode alcançar alguém. Como hoje. Se nós vemos aqui a história de Jabes, talvez aqui tenha por volta aí de quase 3.000 anos. Por volta aí de quase 3.000 anos. Em quase 3.000 anos, estamos falando aqui de Jabes. Por quê? Porque ele deixou um grande legado. Ele deixou um exemplo. E depois de quase 3.000 anos, o exemplo dele ainda é falado. Você entende? Então pense nisso. Qual é o exemplo que você deixa para as pessoas hoje? E qual é o exemplo de vida que mesmo na tua ausência, na tua falta, ainda vai ser falado, dito, observado, lembrado? Pense nisso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a sua vida seja bênção hoje, e mesmo na tua ausência, os teus valores continuem pregando, continue sendo exemplo para muitas pessoas. Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão.